Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefforte meu e vamos para mais um vídeo no canal, né? E agora vamos falar da Libertadores de 1994, né? Uma Libertadores em que um time argentino impediu o tricampeonato seguido, né? Da competição, né? Do São Paulo, né? E vamos falar do regulamento, que é o mesmo dos anos anteriores, né? Não mudou nada. E o campeão de 94 da Libertadores foi o Vélez Sarsfield, da Argentina, né? O Vélez surpreendeu a todos naquela Libertadores, né? Ao impedir o tri do São Paulo, né? Do poderoso São Paulo de Tele Santana. O time azul e branco tinha um elenco competitivo, né? Em 94, já vinha desde pelo menos 93, né? Fazendo boas campanhas ali e tal, né? E aí em 94 o Vélez chegou ali, né? Como um azarão, né? Porque não tinha tradição em Libertadores, né? E o Vélez tinha um elenco forte naquele ano, né? Um elenco competitivo. Tinha nomes ali como Chilaver, né? O incrível goleiro Chilaver, né? Aquele goleiro que cobrava falta, pênalti e tal. Tinha Bacedas, tinha o Assad, que era o centroavante, né? E o técnico desse time era o Carlos Bianchi, sim. Que anos depois, né? Principalmente na década de 2000, viraria um treinador histórico, né? Principalmente quando ele fosse treinador do Boca, né? Nesses anos aí. Só que até lá a gente, né? Quando a gente chegar lá a gente vai contar mais, né? Detalhes do Bianchi. O Vélez jogou no grupo da morte, né? Nessa Libertadores, né? Ele jogou com Boca Juniors, né? E os brasileiros Palmeiras e Cruzeiro, né? Palmeiras com a Parmalat, né? Enfim, com jogador de seleção, Cruzeiro com um time forte ali, interessante, né? E o Vélez, mesmo enfrentando times poderosos, conseguiu se classificar na liderança do grupo, né? O time de Bianchi venceu os brasileiros, né? Enfim, e chegou classificado na última rodada, inclusive, né? Na última rodada já estava classificadão, tanto que na última rodada contra o Palmeiras o time foi com o time reserva, né? Ele levou goleada do Palmeiras e tal, mas isso não foi suficiente para perder a liderança, para você ver, né? No grupo da morte o Vélez se deu bem, né? E aí no mata-mata, né, o time mostraria sua força, e principalmente na disputa por pênaltis, né? Nas oitavas o Vélez enfrentou um Defensor do Uruguai, e aí os dois times empataram os dois jogos, né? 1-1 no Uruguai, 0-0 na Argentina, e o Vélez elimina os uruguaios nos pênaltis. Nas quartas de final, o Vélez Sarsfield não precisou, né, jogar os pênaltis, né? O time enfrentou o Minervém da Venezuela, né? E empatou fora e ganhou em casa por 2-0. Na semifinal, o Vélez enfrentou o Junior Barranquilla, né? Que tinha o experiente Valderrama, né? Aquele mesmo, né? Da seleção colombiana e tal, né? E o Vélez, né? Eliminou os colombianos nos pênaltis, né? Porque o time do Carlos Bianchi perdeu dos colombianos em Barranquilla, né? 2-1, mas em casa venceram, né? No José Altafine, né? Venceram pelo mesmo placar, 2-1, e eliminou o Junior nos pênaltis, né? E aí na final o Vélez enfrentou o poderoso São Paulo, né? O favorito São Paulo, né? De Zete, Cafu, Miller, né? Tele Santana, que era o técnico, né? No primeiro jogo, né? Na Argentina, né? Desculpa de falar, e um detalhe, né? O São Paulo queria chegar ao tricampeonato, né? Que seria o terceiro título seguido, e o Vélez buscava um título inédito, né? Bom, no primeiro jogo na Argentina, o Vélez venceu o São Paulo por 1-0, né? Com o gol do Assad, né? E na volta, né? No Morumbi lotado, o São Paulo, os tricolores acreditariam, né? Acreditavam que o time ia conseguir reverter, né? O São Paulo até vence, mas só por 1-0 também, né? E o título foi para os pênaltis, né? E melhor para o Vélez, né? Que converteram todas as cobranças e o São Paulo errou uma, né? Com palhinha, né? E o Vélez venceu por 5-3 e assim foi campeão da Libertadores pela primeira vez e até hoje única, né? E um título memorável, né? Calaram o Morumbi com 100 mil São Paulinos, né? E foi um título muito importante, né? Para a história do Vélez, né? Enfim, um título merecido, um time que era forte, aguerrido, né? E se mostrou copeiro, né? Na hora do mata-mata, né? E um técnico, né? Que mesmo desconhecido para muitos na época já se mostrava vitorioso, né? Agora vamos falar do time base. Em seguida vocês vão ver o vídeo, né? Do jogo do título do Vélez, né? No Morumbi. O time base do Vélez era Chilaver no gol, né? A defesa era Zandoná, Trota, Sotomayor e Cardoso.
O meio campo era Gomes, Bacedas, o Pompei e o Basualdo. O ataque, o Assad e o Turo Gomes, e o Turo Flores. O técnico era o Carlos Bianchi, né? Agora vocês vão ver os gols. Bom, o único gol do São Paulo e a disputa por pênalti, o Vélez campeão, e a gente já volta para falar do resto. O Valber deixou a área, tome cruzamento pelo meio, o André falhou, Assad, perigo, bateu, é gol! Gol do Vélez! É o Turco Assad, o matador. Grande nome do time nos últimos jogos. Aí é pênalti! Aí é pênalti! Aí é pênalti! Ele e o Chilaver. Partiu, pé direito, bateu! Bateu, trota, e o gol da Argentina. Caiu no canto certo, Zete, hein? Cidade de Palinha. Ele, o Chilaver. Partiu Palinha, pé direito, bateu. Chilaver pegou. Palinha perdeu. Aí o Chilaver bateu direto pro gol. O Chilaver partiu, o André bateu, é gol! Quase que o Chilaver pega. É agora, partiu o Zandoná, bateu com extrema categoria. Terceira com o Miller. Acho que o Chilaver parte para a esquerda. Bateu o Miller, é gol! E outra vez ele cativa o Zete. Bateu direto pro gol. Impossível de pegar. Absolutamente impossível. Chilaver tem que fazer. Partiu o Euler, pé direito, bateu, é gol! Do São Paulo, outra vez, o Pompeu bateu, é gol! Acabou! Bateu na trave e entrou! Final de jogo! Final do sonho tricolor! Não há mais o tricampeonato da Libertadores! Não gols de diferença no jogo aqui no Morumbi. Fez o gol ainda no primeiro tempo. Criou as oportunidades, teve um pênalti até não marcado pelo juiz. Bom, vocês viram aí, né, a finalíssima no Morumbi, né, que o São Paulo ganhou no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis, né, e o Vélez foi o campeão. Agora vamos falar dos brasileiros, né, falando do São Paulo a gente tem que falar dos brasileiros, né. Além de São Paulo, jogaram Cruzeiro e Palmeiras, né. Aliás, esses dois times voltaram a jogar Libertadores depois de anos, viu, depois de, olha, muito tempo mesmo. Vamos começar pelo Cruzeiro, né. O Cruzeiro estava de volta depois de 17 anos, desde a Libertadores de 77, né, que o Cruzeiro foi vice-campeão. O Cruzeiro tinha time forte, tinha jogadores veteranos e alguns jovens, né? E um destaque para um então jovem Ronaldo, né, de 17 anos, né? Para quem não sabe, é ele mesmo, né? Que seria futuramente o Ronaldo Fenômeno, né? E tinha nomes experientes ali, como Toninho Cerezo, né? Que saiu de São Paulo e foi jogar no Cruzeiro, né? Tinha o Roberto Gaúcho, né? Que sempre é um cara importante em jogos de mata-mata e tal. O Cruzeiro jogou no grupo da morte, né, que tinha o Palmeiras, né, e os argentinos, né, Boca e Vélez. O Cruzeiro sofreu um pouco, mas fez o suficiente e avançaram de fase, né. Só que aí o time acabou sendo eliminado nas oitavas, né, onde o time da Raposa foi eliminado pelo União Espanhola, né, do Chile, aliás, em pleno Mineirão, inclusive, né. E aí o Cruzeiro deu adeus à Libertadores de 94, né. Agora chegamos no Palmeiras, né. O Palmeiras tinha um timaço da Parmalat, com jogadores de seleção, aquela coisa toda, enfim. E o Palmeiras voltava a jogar Libertadores depois de 15 anos, né? A última vez foi em 79, né? Depois disso o Palmeiras nunca mais chegou, né? Porque o Palmeiras viveu aquela época da fila, né? Não ganhava título, tanto no Paulista como no Brasileiro, óbvio, né? E aí dificilmente podia jogar Libertadores, né? Porque na época só o campeão brasileiro jogava, né? Ou vice, né? Até 89, né? Que aí mudou, né? Somente os campeões do Brasileiro e Copa do Brasil que iam para Libertadores, né? Enfim. E o Palmeiras, então, né? Demorou 15 anos, voltou, né? E chegou querendo conquistar a Libertadores pela primeira vez e avalancar o projeto, né? O projeto Tóquio e tal. E eles queriam fazer os mesmos moldes que o rival São Paulo havia feito, né? Na primeira fase, o Palmeiras não empolgou, né? Num grupo que tinha o Cruzeiro e os argentinos, né? Mas só que o time avançou em terceiro, né? De destaque mesmo, né? Foi uma goleada do Palmeiras sobre o Boca Juniors, né? Por 6-1 no Palestra, né? Uma goleada histórica, né? Mas até hoje é a maior goleada de um time brasileiro sobre o Boca, né? E essa continua intacta até hoje.
né? Uma goleada de 6-1, né? Enfim, e apesar disso o Palmeiras sofreu um pouco ali e tal, mas avançou. Nas oitavas o Palmeiras enfrentou o São Paulo, né? O rival São Paulo, que era o atual campeão, né? Bicampeão, inclusive. No primeiro jogo no Pacaembu, um empate sem gols, né? Onde o Palmeiras pressionou mais, mas o Zete fez uma partidaça, né? Fez talvez a sua melhor partida da carreira, né? E aí na volta, que foi só em julho, né? O Palmeiras, antes disso, foi fazer amistoso no Japão, né? No outro lado do mundo e tal, né? E o time teve que voltar às pressas para jogar o jogo de volta e o fuso horário atrapalhou também, né? Tem isso também. E aí na volta o Palmeiras foi eliminado pelo rival, né? Do Morumbi, né? E deu adeus ao sonho da Libertadores, né? Os palmeirenses falam, né? Que se o Palmeiras tivesse passado pelo São Paulo, o Palmeiras teria ido longe, teria até chegado na final e talvez, quem sabe, até teria ganhado a Libertadores, né? Mas muito desculpa também por causa dessas excursões esquisitas, né, que o time marcou, né, entre junho e julho, e por isso que quebrou o ritmo, né, e com isso o Palmeiras deu adeus, né, à competição, né. Enfim, agora chegamos no São Paulo, né, que era o atual bicampeão, né, e era favorito, né. O time de Tele estreou na competição nas oitavas, né, e já com um duelo de peso, né, que foi o Palmeiras, né. No Pacaembu, o São Paulo segura o 0-0, né, no jogo que o Zete fechou o gol, né. E na volta, que foi em julho no Morumbi, o São Paulo elimina o rival de Parque Antártica, né? Vencendo por 2-1. E aí nas quartas de final, o São Paulo enfrenta a União Espanhola, né? Do Chile, né? E foi sofrido, né? O São Paulo empatou no Chile por 1-1. E no Morumbi, um jogo de viradas, reviradas e tal, o São Paulo venceu no sufoco por 4-3 e avançou. Na semifinal, o São Paulo enfrentou o Olímpia do Paraguai. Venceu o primeiro jogo no Morumbi por 2-1 de virada, né? E a Assunção perdeu de 1-0. Só que o São Paulo, felizmente, venceu nos pênaltis e estava em mais uma final de Libertadores, né? E era contra um apenas modesto time do Vélez, né? Da Argentina, né? E contra o Vélez, né? Que de modesto não tinha nada, né? O São Paulo perdeu em terras hermanas por 1-0, né? E com isso, o São Paulo tinha que ganhar por 2 gols, né? E todos acreditavam que o São Paulo ia reverter, né? No jogo de volta, o São Paulo mostrou vontade, teve mais volume e tal, mas só venceu por 1-0, né? E aí nos pênaltis, né, o tricampeonato ruiu, né? O erro do Palinha, o único erro, né, da disputa foi fatal e o São Paulo perdeu do Vélez nos pênaltis. E aí foi um vice amargo para o tricolor, né? Os São Paulinos saíram do Morumbi chorando e tal, né? Porque foi um vice triste, né, para a torcida do São Paulo e tal, né? E enfim, né? Agora vamos falar do Vélez, né? Como foi campeão da Libertadores, ele jogou o Mundial Interclubes, né? O Vélez enfrentou o Milan, né, em Tóquio. Dessa vez o Milan disputou o título mundial em Tóquio como campeão europeu, né? Porque o Milan aí sim foi campeão europeu, né, em 94. Né? E o Vélez, né, mostrou força, né? Mesmo diante de um grande time que tinha o Milan. E conquistou o título mundial, batendo os rossoneiros por 2-0 e assim faturando o título mundial, né? Agora vocês vão ver os 2 gols dessa final aí, né? E a gente vai encerrar o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe o vídeo. Eu vou ficando por aqui e falou! Bom adversário dentro da área. Pênalti. Trota cobrou e marcou. 1-0. A fase do Milan não é nada boa e a de Costa Curta, menos ainda. Ele falhou também no segundo gol do Vélez, marcado por Assad, meio sem jeito. Enquanto no Japão o Vélez levantava a primeira taça de um mundial na história do clube, a torcida tomava conta do estádio na Argentina.